Olá, meus amados irmãos, vamos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar a leitura bíblica que faremos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15, 18 e 19, que assim nos diz: O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, eu exigirei contas. O segundo Moisés. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versos 12, 18 e 19, fazendo uma analogia entre Adão e Jesus, ele declara que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas por um só homem, Jesus, veio a justificação. Pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores. Por um só homem, Jesus, muitos serão constituídos justos, diz o apóstolo. No entendimento de Paulo, Jesus é esse segundo Adão. Com o primeiro Adão veio o pecado e a morte. Com o segundo Adão, Jesus, veio a vida e a salvação eterna. Em sua primeira carta aos Coríntios, seguindo um raciocínio muito parecido, Paulo fala do primeiro homem, Adão, como alma vivente, e do último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, é terreno. O segundo homem é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 e 47. Baseado nesta ideia, meus amados irmãos, quando Deus diz a Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele, eu, na minha humilde concepção, vejo aqui nesta profecia o anúncio de um segundo Moisés. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, diz o texto. Então, assim como teve um segundo Adão, por que não um segundo Moisés? Se o próprio Deus diz que levantaria um profeta semelhante a Moisés. Portanto, de quem o Senhor está falando, senão do Messias, neste texto? Sim, esta profecia veio se cumprir há mais ou menos 1500 anos mais tarde, culminando exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver mais na frente o próprio apóstolo Pedro se referindo a esta profecia, apontando para Jesus. Mas uma pergunta muito interessante se faz neste momento. Em que Jesus foi semelhante a Moisés? Jesus foi semelhante a Moisés na influência. Moisés foi um grande líder, um grande libertador, um legislador, um profeta de Deus que estabeleceu os caminhos do povo israelita
para uma vida de santidade e salvação, mediante a observância à lei divina. Veio Cristo Jesus, o grande líder, libertou nossas almas e cumpriu toda a lei divina por nós, algo que homem algum conseguiu. E como servo sofredor, entregou-se à morte de cruz, permitindo que o povo de Israel, a Igreja de Cristo hoje, achegasse à salvação, anunciada desde os primórdios dos tempos, pelo próprio Moisés e por outros profetas do Velho Testamento. E como mestre dos mestres, Jesus ensinou a viver e a andar a partir de então em santidade de vida. Jesus foi semelhante a Moisés no ser ouvido. O texto diz que o Senhor porá as suas palavras na boca daquele que seria semelhante a Moisés. E ele falaria tudo aquilo que Deus colocasse na sua boca. Então, assim como o povo deu ouvido às orientações e aos ensinos de Deus por intermédio de Moisés, assim também aconteceria com aquele semelhante a Moisés, que nós chamamos de segundo Moisés. O Senhor, quando esteve aqui, lendo os evangelhos de Jesus, nós encontramos ensinos maravilhosos que Deus colocou nos seus lábios para nos transmitir. Então foram muitos os ensinos que Jesus nos deixou. Por exemplo, o amor, o perdão, o arrependimento, a salvação. Jesus também nos ensinou sobre o céu e o inferno, sobre a comunhão que temos que ter um com os outros e com Deus. Ele nos ensinou o caminho da santidade. Ele nos ensinou a ter uma vida plena. Ele nos ensinou sobre a vida eterna e tantos outros ensinamentos. Vale ressaltar ainda que hoje os judeus tentam dar ouvido aos ensinos de Moisés e nós aos ensinos de Jesus. Temos dado ouvidos? Temos obedecido? Quando se deu o primeiro milagre ali na cidade de Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho, Maria, a mãe de Jesus, deu uma maravilhosa lição. Chamando os servos do noivo, disse a eles: fazei tudo o que ele vos disser, se referindo a Jesus. João capítulo 2, verso 5. Então eu e você, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos fazer tudo aquilo que ele nos diz nos seus ensinos e na sua palavra. Moisés finaliza dizendo que aquele que não der ouvido às palavras do Messias, Deus exigirá contas, diz o verso 19. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Pedro, na sua explicação sobre a cura
do coxo no templo chamado Formosa, Atos capítulo 3. Ele esclarece que foi Jesus que operou aquele milagre. Aquele milagre se deu pelo poder do nome de Jesus. Não fora Pedro que realizara o milagre. Pedro fora um instrumento de Jesus. Então quem realizou foi o próprio Jesus. E ele então mostra que aquele que operou o milagre foi aquele do qual Moisés havia falado, havia profetizado. Veja os versos 22 e 23 do capítulo 3 de Atos. Diz assim, Pedro falando: pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. Embora Deus tenha visto alguma semelhança de Jesus em Moisés, Jesus foi superior em pelo menos dois aspectos. Na santidade de vida, porque Jesus nunca pecou, Hebreus 4:15 nos afirma, e na obra redentora, quando Jesus morreu naquela cruz. Que eu e você, meus amados irmãos, possamos tomar essas vidas, tanto de Moisés quanto de Jesus, como verdadeira inspiração de quem vive e anda com Deus, dando ouvido aos seus ensinos. E que Deus nos abençoe neste mistério. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo Moisés, que foi o teu profeta, o teu instrumento para abençoar vidas no seu tempo, mas também em nosso tempo, porque nós somos abençoados pela inspiração de vida que ele nos deixou. Mas também nós queremos te louvar e te bendizer pelo cumprimento desta profecia na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele veio a este mundo, sendo teu porta-voz, sendo o cumprimento daquela promessa lá no Velho Testamento, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, quando o Senhor ali já anunciou a salvação para o homem. E Jesus é o cumprimento desta salvação, desta promessa. E nós louvamos pelos ensinos que ele nos deixou. Dá-nos, ó Deus, condições e capacidade para obedecer ao Senhor Jesus e aos seus ensinos em tudo aquilo que ele nos disser. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.